Olá, bom dia, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se ao final do vídeo vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem no vídeo, tá? Para mim ter um feedback legal sobre o vídeo, tá? E se inscrevam no canal para mais conteúdos, tá? Então, sem enrolação, vamos pro assunto que vai bombar hoje o dia inteiro, tanto nas mídias sociais quanto nos veículos de imprensa, tá? Que é o quê? Hoje, no dia 24, que é quando eu estou gravando esse vídeo, hoje de manhã, o que eu fiz um vídeo alguns dias atrás achando, não só eu, como outros analistas políticos e geopolíticos, achando que a Rússia não atacaria a Ucrânia, se concretizou hoje de manhã, no dia 24, tá? Hoje, quinta-feira, tá? A Rússia bombardeou algumas cidades da Ucrânia, tá bom? E eu quero falar um pouco com vocês quais são as consequências disso tudo, tá? Para a Rússia, as consequências são enormes, tá? Apesar de a Rússia ser uma grande produtora de, de petróleo e gás natural, e ela prover, né, esses dois produtos para a maior parte da Europa, tá? Eu estava vendo aqui na Record News, junto com a minha esposa, já tem alguns países, né, Estados Unidos e alguns países da Europa, que vão impor sanções à Rússia, tá? O que, na minha opinião, eu acho muito pouco. Tá? Eu acho muito pouco. Depois eu vou dizer o porquê. Tá? Sobre a Ucrânia, vou falar para vocês o seguinte: a Ucrânia, ela está colhendo aquilo que ela está plantando desde 91, quando a União Soviética caiu na Rússia e ela conseguiu a sua tal liberdade, né? Como chama o Alexandre Pires. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Boa pergunta, né? Que o Alexandre Pires faz. O que a Ucrânia fez com essa tal liberdade que ela conseguiu quando a União Soviética caiu? Sabe o que a Ucrânia fez? Eu vou dizer para vocês. Eu fiz um vídeo recentemente, de duas partes, sobre o desarmamento. Só que eu fiz o vídeo sobre o desarmamento, né? Eu fiz um vídeo de duas partes, falando sobre segurança pública e desarmamento no Brasil, tá? E por que deixar as pessoas armadas, deixar o seu povo armado é tão importante, né? E, resumidamente, eu expliquei no vídeo, tá? Que nenhuma forças armadas no mundo, por maior que seja, e as maiores forças armadas do mundo são os Estados Unidos da América, a Rússia e a China, por maior que ela seja, elas não têm condição de evitar que um inimigo estrangeiro entre dentro do seu país. Por que isso? Simples. Por mais soldados que você tenha nas suas forças armadas, tá? Exército, aeronáutica e marinha, né? E para aqueles países que tem litoral, né? Só tem marinha países que têm litoral, né? Que são banhados por mares e oceanos, tá? Senão não tem marinha, tá? Mas mesmo com todos os seus soldados nas suas forças armadas, eles são incapazes numericamente de proteger uma invasão de um país estrangeiro, tá? Eles até têm condições estruturais, e quando eu falo condições estruturais, falo com condições bélicas de proteger de inimigos internos, tá? Que foi o que aconteceu aqui no Brasil, no regime militar de 64 a 85, com aqueles comunistas que iam roubar banco, iam explodir carro, estavam matando inocentes. O exército brasileiro deu conta deles, tá? Mas dificilmente o exército brasileiro daria conta sozinho de uma invasão inimiga, tá? Tanto que, se você for ler um pouco da história, tá? Não precisa ler a história da União Soviética, da Rússia e da Ucrânia. Se vocês forem ler um pouquinho da história do Brasil mesmo, vocês vão perceber que na Guerra do Paraguai, que o Paraguai tentou invadir o Brasil, tá? O Brasil se aliou contra os dois países, tá? Se eu não me engano, acho que foi o Uruguai e mais um outro país, tá? O Brasil não tinha condições de guerrear sozinho contra o Paraguai. Não tinha a menor condição, tá?
O Brasil não tinha suas forças armadas, tá? Em grande quantidade. Até porque no século XIX, tá? O Brasil ainda vivia sobre a égide da escravidão, né? A Lei Áurea só foi quebrada, só foi instaurada em 1888. Então os negros não serviam às Forças Armadas, tá? Os negros só entraram nas Forças Armadas na Guerra do Paraguai, tá? Quando alguns deles foram convocados e eles se alistaram, tá? E mesmo assim, o Brasil não deu conta, teve que se aliar a outros dois países, irmãos, para guerrear com o Paraguai, tá? E só conseguiu vencer a guerra que durou anos por causa dos aliados, tá? Que sozinho o Brasil não conseguiria vencer, tá? Mas voltando à Ucrânia, por que eu falo que a Ucrânia errou quando ela conseguiu sua independência em 91 da Rússia? Vamos lá. Eu tô com o celular da minha mulher aqui. É engraçado que todo vídeo que eu faço. Eu pego informações do celular da minha mulher, né? Eu preciso tomar vergonha na cara e comprar um outro celular pra mim. É porque aí ela fica olhando pra minha cara e eu fico usando o celular dela. Foi mal, amor. Mas voltando, tá? Lembra que eu falei que a Ucrânia conseguiu sua independência da União Soviética em 91? Em 94, tá? Eu peguei essa informação da caneta desesquerdizadora, tá? Se eu não me engano, ela tem uma página no Facebook, mas eu peguei essa informação do Instagram, da página do Instagram dela, tá? O que essa página fala? Em 94, que foi o ano que eu nasci, a Ucrânia assinou o memorando de Budapeste, tá? Ou seja, um memorando que foi feito na Romênia, tá? Que era até então um país comunista anexado à União Soviética, tá? Olha as loucuras, tá? Para entregar 1.600 armas nucleares da antiga União Soviética à Rússia, em troca de não ser invadida ou ameaçada. Hoje, a Rússia invade a Ucrânia, mostrando mais uma vez qual é o resultado do desarmamento, tá? Então, quando eu falei sobre o desarmamento, naqueles meus 2 vídeos sobre desarmamento e segurança pública no Brasil, era esse tipo de coisa que eu estava me referindo. A União Soviética não, desculpa, a Rússia hoje tem suas forças armadas muito maior do que a Ucrânia, tá? Porque a Rússia tem muitos mais milhões de habitantes do que a Ucrânia, tá? E o que acontecia na Ucrânia? A Ucrânia, ela tem o mesmo pensamento progressista sobre armas de fogo que outros países, ou seja, para o cidadão comprar uma arma de fogo para se proteger, e não só proteger a si mesmo e sua família, né, mas para se proteger de agressões do seu próprio governo e de governos estrangeiros. A Ucrânia tem uma ideia muito progressista em relação às armas, tá? Tipo Califórnia, Estados Unidos e esses estados vagabundos democratas lá nos Estados Unidos da América, tá? Ou seja, é uma dificuldade tremenda para você conseguir uma arma de fogo, tá? Qual é a consequência disso? Simples. O Benê Barbosa, que foi o cara que eu me inspirei, tá? Um brasileiro, foi um cara que eu me inspirei para fazer os vídeos sobre segurança pública e armas de fogo no Brasil, tá? Ele comunicou, né, ele comentou em uma de suas lives lá na página dele no Facebook, tá? Que a Ucrânia começou a rever agora essa política de armas de fogo dentro do país, ou seja, vai flexibilizar o acesso a armas de fogo armas de fogo curtas, né, que são revólveres e pistolas, e armas de fogo longas, né, que são carabinas, escopetas, fuzis, submetralhadoras, metralhadoras. Por quê? Simples, porque se você juntar todas as forças armadas da Ucrânia, a Ucrânia não vai invadir, não vai impedir uma invasão da Rússia. Ela não vai, porque ela não tem contingente o suficiente para isso. Lembra lá quando você, homem que está me assistindo, brasileiro, quando você completa 18 anos, que você é obrigado a se alistar? Aí você tem que comparecer aí no tiro de guerra da sua cidade, tá? E por uma sorte divina, você não é convocado? Aí você vai lá, pega seu reservista, aí você olha atrás do seu reservista, é escrito assim, tem uma palavra certa que agora eu esqueci, tá no meu reservista. Mas é mais ou menos assim, mandado embora por excesso de contingência. Ou seja, o tiro de guerra já chamou
todo o povo que precisava chamar, né, os 100 rapazes que precisava chamar para servir, o resto excedeu. Então o tiro de guerra dispensou, é isso, tá? A palavra é essa. Dispensado por excesso de contingência. Tá? Ou seja, voltando à Ucrânia, a Ucrânia não tem a sua contingência suficiente nas Forças Armadas para enfrentar a Rússia. Assim como a Polônia não tinha contingência suficiente para enfrentar a Alemanha quando a Alemanha invadiu a Rússia. Tá? Porque não só a Alemanha foi invadida, não só a Polônia foi invadida pela Alemanha nas suas fronteiras de frente, como a Polônia foi invadida pela Rússia por trás. Ou seja, faltava forças armadas na Polônia. Por mais que eles fossem, por mais que as forças armadas polonesas foram guerreiras, né, lutaram e combateram até o fim, né, e vários soldados morreram naquela batalha contra a Alemanha, tá? Eles perderam no número, eles perderam na matemática. Tá? Então, o que o Benê Barbosa fala no vídeo dele? Ele demonstra e esse vídeo que o Benê Barbosa faz, se eu não me engano, acho que foi ontem ou anteontem, tá? Dia 23 ou dia 22, tá? Que tava ainda esse negócio do Putin, vamos invadir a Ucrânia ou não vamos invadir a Ucrânia. Tava nesse meio termo, tá bom? Ele fala que é importante a nação não ter somente uma forças armadas com um poderio bélico forte. É preciso ter uma sociedade armada. Como eu falei nos últimos vídeos que eu falei sobre segurança pública e armas de fogo no Brasil, eu comparei o Brasil com os Estados Unidos, e, por exemplo, nos Estados Unidos existem hoje dados de 2018, tá? Que foram os dados que eu peguei do vídeo do Benê Barbosa, tá? Esses dados devem estar até mais atualizados, tá? Existem 16 milhões de fuzis nos Estados Unidos, na sociedade. E isso que estão registrados, tá? Porque lá nos Estados Unidos você não é obrigado a registrar armas de fogo. Eu falei no outro vídeo, tá? Você não é obrigado a registrar suas armas de fogo. Tá? Então, pelos dados que o Benê Barbosa passa, no CIPAC de 2019, os Estados Unidos têm 16 milhões de armas de fuzis registrados. Imagina os que não estão registrados. Ou seja, sabe qual país no mundo vai invadir os Estados Unidos? Nenhum. Porque sabe quantos habitantes tem os Estados Unidos? 300 milhões de habitantes. Imagina 300 milhões de pessoas, tá? Tirando crianças que não conseguem pegar no fuzil, mas pessoas acima de 14 anos para cima, do 14 a 60, que consegue ser um combatente, tá? Imagina esse povo tudo armado com pistola na cintura e fuzil pro peito. Qual país que vai meter a cara lá e invadir os Estados Unidos? Não conhecendo seu território, não conhecendo a geografia dos Estados Unidos, não sabendo onde tem as suas zonas de apoio militar. Como você vai invadir um país desse? Não vai. E o Benê Barbosa, ele dá um exemplo tácito disso, que ele fala da Suíça. A Suíça, diferente da Ucrânia, ela não tem um pensamento progressista sobre armas de fogo. Ela tem um pensamento de liberdade das armas de fogo. A Suíça é um país que não tem suas forças armadas. E a Suíça fala isso, tá? Fala isso com a própria boca. Tá? A Suíça fala que ela não tem uma forças armadas. Ela tem um país armado, uma nação armada. Ou seja, nenhum idiota vai invadir a Suíça. Porque é muita gente armada. É criança, é o vovozinho, é adulto, é o meu cachorro, é as pombas. Todo mundo anda com fuzil pro peito. Tá? Então é esse o problema de você banalizar, demonizar as armas de fogo. Quando acontece uma invasão de um país estrangeiro, como está acontecendo agora em relação à Rússia e à Ucrânia, você fica totalmente vendado. Entendeu? Você fica totalmente ali, na mão do país que está sendo invadido. Por quê? Porque você não tem contingente suficiente nas suas forças armadas, né? A Rússia é um continente, né? Ela não é um país, ela é continente. Abra seu mapa mundi que você vai ver o tamanho da porra da Rússia. A Rússia é enorme perto da Ucrânia. Né? Então tem umas forças armadas muito maiores e o povo ucraniano depende das suas forças armadas. Que bosta!
né? O Putin ainda não invadiu a Ucrânia com soldados, ele só bombardeou. E ele está falando que ele não vai invadir. Eu falei num dos meus vídeos sobre o globalismo que o Putin não invadiria a Ucrânia. Eu errei e outros analistas geopolíticos também errou. Errou em termos, porque ele não invadiu, ele só bombardeou. Mas do Putin e da Rússia, a gente pode esperar tudo. Se a Rússia invadir, meu amigo, se o Putin colocar na cabeça, vamos dominar aquela porcaria de país de novo, vamos anexar a Ucrânia de novo para a Rússia, como era na União Soviética, um abraço, Ucrânia. Boa tarde, passar bem. Tá? Os ucranianos que conseguirem fugir, eu estava vendo aqui a Record News com a minha mulher, tá? Portugal falou que está com braços abertos para receber qualquer pessoa ucraniana, qualquer cidadão ucraniano que conseguir fugir. Os que não conseguirem fugir vão ter que lidar com o governo russo. Vocês estão percebendo o problema da falta de liberdade das armas de fogo? E quando eu falo de armas de fogo, gente, eu não estou falando só de pistola, revólver e fuzil, tá? Eu estou falando até de armas de fogo, eu estou falando até de poder bélico nuclear. Que, por exemplo, o Brasil, aqui o nosso país, não tem. Como assim você não tem armas nucleares no mundo? Eu falei no outro vídeo sobre segurança pública e armas de fogo no Brasil, que a arma de fogo ela é um engenho mecânico que tem o poder de dissuasão. O que é isso, Hugo? Você nem precisa chegar a usar a arma de fogo para colocar medo no seu inimigo. Você não precisa fazer isso. E eu dei o exemplo das polícias militares do Brasil. Eu falei, ó, as polícias militares do Brasil, elas andam com as pistolas, né? Com as suas armas de fogo de cano curto, né? Na cintura, com porte ostensivo, ou seja, mostrando para o povo que aquela força policial está armada. Por quê? Porque um ser humano normal, um ser humano dotado de todas as suas faculdades mentais, né, pleno delas, não é louco da cabeça, não passa por terapeuta, né? Quando ele vê uma arma de fogo na cintura, na mão de qualquer ser humano, ele vai pensar 1 milhão de vezes antes de tomar qualquer atitude. Por quê? Porque o ser humano é como qualquer outro animal. O ser humano tem medo da morte. As pessoas normais, tá? Louco não. Louco, o cara vem pra cima de você e dane-se. Mas as pessoas normais, elas têm medo da morte. E por ter medo da morte, quando uma pessoa vê outra pessoa armada, ela não reage. A gente vê isso com os policiais, quando o policial dá uma batida em cima de alguém, que eles já saem do carro com uma pistola na mão, você pode ver que a pessoa não reage. Por quê? Porque ela tem medo de morrer. Assaltos, a gente vê isso. Tá? O cara vai lá e furta a pessoa, né? Furta não, desculpa. Quando a pessoa está usando de arma de fogo, ela está empregando violência ou grave ameaça. Aí não é furto, aí é roubo. Aí cai no 5.7, não cai no 5.5. Tá? Desculpa eu falar essa parte para vocês, porque eu sou tarado em ficar assistindo aula de concurso público e eu fico gravando essas coisas. Tá? Mas voltando, tá? Eu fico meio no devaneio aqui. Voltando, quando uma pessoa vai roubar a outra, que ela está armada, você pode perceber que a vítima ela não reage. Se ela não estiver armada, de nada, ela não reage. Pode prestar atenção. Por que ela não reage? Medo da morte. Ou seja, ter armas nucleares, por exemplo, como o Irã tem, né? Que mesmo o Irã assinando o pacto lá de eu não vou fazer armas nucleares, o Irã produz armas nucleares. E o Irã quer que o mundo vá pra puta que pariu. Por quê? Porque ele sabe que quando ele sentar na mesa para discutir sobre segurança mundial, na ONU, na Unesco, na puta que pariu que for, ninguém vai invadir. A Rússia não vai bombardear o Irã nunca. Nunca vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o Irã tem armas nucleares. A Ucrânia não tem, o Brasil não tem. Vocês entenderam o ponto que eu estou querendo chegar? Você não precisa utilizar as armas de fogo. Você não precisa. Só de você falar assim para o seu inimigo, ó, se você invadir a gente, você vai ter, vamos supor, eu não sei os habitantes da Ucrânia, tá? Eu não fui procurar essa informação. Mas vamos supor, a Ucrânia tem, o mesmo número de habitantes que tem o Canadá, 45 milhões de habitantes. Ó, se você invadir nosso país, nós temos 45 milhões de pessoas armadas aqui, viu?
Todo mundo aqui é armado. Aqui é praticamente o Texas. Tá bom? Nenezinho de 6 meses tá com um fuzil um calibre 22 aqui. Tá? Fora as pessoas que têm armas de fogo, nós também temos armas nucleares. Então você pensa bem antes de bombardear meu país, porque você vai ter represálias. Tá? E desde 91, quando a Ucrânia saiu da União Soviética, a Ucrânia não se preparou para isso. E hoje foi a amostra. A Rússia bombardeou algumas cidades na Ucrânia e a Ucrânia ficou com cara de... Obrigado, amor. Minha mulher mostrou aqui, atualizando, tá? A Ucrânia tem... Eu acertei. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Tá? Amor, vê para mim, por favor, quantos habitantes tem a Rússia. Mas voltando... o assunto, o que eu estava falando? O que a gente percebeu hoje, no dia 24? A Rússia tem 144 milhões de habitantes. 144! Se a Rússia tirar 10% dos habitantes e colocar tudo nas Forças Armadas, e a Ucrânia tirar 10% dos habitantes e colocar nas Forças Armadas, pronto. A Ucrânia já perdeu a guerra. Na matemática, tá? Na matemática. Porque guerra, gente, eu vou voltar ao assunto, tá? Sobre a falta de inteligência da Ucrânia, quando ela saiu da União Soviética em 91. Mas indo pra guerra, gente, é um negócio simples. É matemática e estratégia. Eu vou falar de novo, tá? Tem vários filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, vários documentários, tá? Várias séries. Uma das séries que melhor mostram isso é a série da HBO, que é o Band of Brothers, que é premiada até hoje. Se eu não me engano, a série é de 2000 e ela é premiada até hoje, tá? Quando a Alemanha se juntou com a União Soviética, que a Alemanha começou a dominar a Europa, lembre-se que quando o primeiro país a bater de frente com a Alemanha, o primeiro grande país, tá? A primeira grande nação com dinheiro para bater de frente com a Alemanha foi a Inglaterra, foi o Reino Unido do Churchill, que até então era primeiro-ministro, tá? Só depois a América foi entrar na guerra. Só depois. Porque o presidente que estava em exercício nos Estados Unidos, que agora eu não vou lembrar o nome, tá? Amor, procura para mim o presidente dos Estados Unidos que estava em exercício na Segunda Guerra Mundial, de 38 a 45. Procura para mim, por favor. Eu não vou lembrar agora, né? O presidente que estava em exercício na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Mas ele era um bundão, um tanga frouxa. Era isso que ele era. Esse presidente era o Biden, que está hoje em exercício, um bunda frouxa. Tá? Porque ele demorou muito, uma eternidade para entrar na Segunda Guerra Mundial. Porque ele achou que a Alemanha não ia invadir outros países. Aí a Alemanha foi invadindo. E a Inglaterra sozinha não tinha a mínima condição de combater a Alemanha. Tá? Não tinha a mínima condição de combater a Alemanha e a Rússia sozinha. Tá? Como não tem até hoje. A Inglaterra é pequena. Tá? O Reino Unido é grande, mas a Inglaterra em si é pequena. Tá? Ah, tá. Era o Roosevelt. Era o Franklin Roosevelt que estava na presidência. Tá? Entre 38 e 45, ali na Segunda Guerra Mundial. Um bundão. Tá bom? Na Europa, quando a Alemanha e a Rússia começou a invadir vários países, então por exemplo, a Alemanha invadiu a Rússia. O que ela faz? A primeira coisa que ela faz quando a Alemanha, quando um país invade outro, é tirar a força bélica desse país. Aí se tirar a força bélica desse país, automaticamente você já escravizou aquele povo. Aquele povo vai retalhar como? Sem força armada, sem armas bélicas, sem armas de fogo. Vai retalhar com pau, com faca? Não vai. Acabou. O povo já está escravizado. Depois disso, você utiliza as matrizes energéticas do país. Utiliza o petróleo, gás,
energia nuclear, tá? A terceira coisa é mexer na alimentação e água, tá? Então você coloca todas as suas forças militares, né, quando você invade o país, para proteger esses pontos. Que esses pontos na guerra são estratégicos, tá? Energia, alimentação, onde vai ficar guardado as armas, tá? São tudo pontos estratégicos. Quando a Alemanha começou a invadir, tinha vários pontos na Europa que podiam ser invadidos, tá? Mas juntando a Inglaterra com os Estados Unidos da América, não dava para invadir esses mais de 10 pontos. Não dava para invadir. Né? Aí o Churchill, o Roosevelt sentaram na mesa com os outros aliados, tá? Sentaram-se à mesa para decidir aonde ia invadir, aonde que eles iam invadir na Europa, tá? Aí eles perceberam que o ponto fraco da invasão seria a Normandia, que foi o ponto H, que fala isso em história, fala nos livros, filmes, série, jogos. Por quê? Porque a Normandia era o ponto mais fraco da ocupação da Alemanha e da União Soviética na Europa. Tá? Era o ponto mais fraco. Então a Inglaterra e os Estados Unidos juntou suas forças e invadiu aquele ponto e conquistou a Normandia. O que eu quero dizer com isso, gente, resumindo a história? Guerra é estratégia e matemática. É isso. Por isso que Forças Armadas no mundo, e aqui no Brasil também, tá? É a mesma coisa. Forças Armadas no mundo são tecnocráticos. Tá? São pessoas tecnocráticas. Não pensa muito na parte cultural, na parte ideológica. São tecnocráticos. Por quê? Porque se instaurar uma guerra em algum país ou no mundo inteiro, você precisa ter cabeça para usar a estratégia e os seus recursos de forma correta. Porque senão você perde a guerra. Que foi como eu falei no outro vídeo sobre o globalismo, que o Hitler perdeu a guerra quando ele tentou invadir o resto da Europa e ao mesmo tempo invadir a Rússia. Você não faz uma guerra em 2 frontes. Você não divide seu exército. Entendeu? Isso porque a União Soviética era aliado da Alemanha, né? Mas o Hitler não estava contente em invadir os países pequenos. Não, ele queria logo invadir o país da Rússia. E mais burro ainda, ele invadiu a Rússia no inverno russo. Aí, meu amigo, aí matou metade do povo dele lá. Matou metade dos soldados. Aí quando os soldados morreram, que o Hitler invadiu a União Soviética parou de ajudar a Alemanha. Falou, ó, você se vira aí. Quando a União Soviética tirou o pé, acabou a guerra, o Hitler perdeu. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer sobre guerra e trazendo para isso para a Ucrânia? Você, nas suas forças armadas, você, como gestor, tá? Como chefe de executivo, e todos nós sabemos que o chefe de executivo de um país, seja ele presidencialista, seja ele monárquico, seja ele o caralho de chefe que for, e qual é a forma de Estado que for, tá? Você comanda as Forças Armadas. Você pode não comandar sozinho, só que você é o chefe supremo das Forças Armadas, que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma república presidencialista. Tá? Então aqui nós não somos parlamentaristas, nós não somos uma monarquia. Tá? Nós não temos um rei, por exemplo, e um primeiro-ministro. Aqui nós temos um presidente e vários ministérios. Tá? Quem comanda as Forças Armadas, Hugo? Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? Presidente da República. Atualmente, Jair Messias Bolsonaro. É ele que manda. É ele que escreve a caneta lá. Ele pode fazer tudo sozinho? Não. Ele não pode. Por exemplo, ele não pode instaurar a guerra contra outro país sozinho. Ele precisa da anuência do Congresso Nacional. Ele não pode decretar estado de sítio. Ele não pode decretar estado de guerra. Ele não pode decretar nada sem o Congresso Nacional. Mas ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Né? Como, por exemplo, ele já teve que utilizar as Forças Armadas, né, a Força Nacional, aliás, que faz parte das Forças Armadas, no Rio de Janeiro. Está usando agora o que aconteceu ali em Petrópolis, tá? No deslizamento que teve. Tá? Ou seja, o chefe do executivo que está comandando essa porra desse país tem que ter um mínimo de conhecimento sobre Forças Armadas, sobre guerra.
Então aquilo que o Enéas Carneiro, lembra pessoal, do doutor Enéas Carneiro, lá na década de 90, que todo mundo zoava a cara dele, e ele ficou em terceiro nas eleições, em terceiro, se eu não me engano, na eleição de 94, quando entrou o Fernando Henrique, ele ficou em terceiro. Tá? Ele só perdeu pro Fernando Henrique e pro Lula. E só perdeu por causa da mídia. Tá? Porque se em 94 já tivesse as redes sociais, ele teria ganhado a eleição que nem o Bolsonaro ganhou em 2018. Tá? Perdeu por causa da grande mídia, não por causa do povo. Porque a grande mídia até então influenciava muito o povo. O mundo começou a mudar em 2010, quando começou a nascer as grandes mídias. YouTube, Orkut, etc. Tá? O Enéas falava isso. Um presidente, ele precisa ter preparo, conhecimento. Não só o conhecimento adquirido de inteligência, né, que isso é uma coisa inata, nasce no ser humano, né, mas cultura. Coisa que o Lula, e ele fala isso, tanto ao vivo quanto depois, quando ele vira deputado, né, e ainda é presidente do Prona, ele fala na CPI do Mensalão, quando o presidente do PDT, esqueci o nome dele hoje, que está preso, né, que o STF prendeu ele, vai depor na CPI do Mensalão, ele fala, ao vivo, para todo mundo ver, que o Lula não tem a mínima capacidade de gerir o país. Não tem, e não tem mesmo, ele não tem. Imagina aqui, nós, brasileiros, né, sendo governados pelo Lula e se instaura uma guerra, tá? Entre Rússia e Estados Unidos, tá? Que sempre teve essa rixa. Entre OTAN e Pacto de Varsóvia, tá? Que se dissolveu, tá? O Pacto de Varsóvia se dissolveu, tá? A OTAN existe até hoje, mas vamos supor. Instaura uma guerra. E aí, o que o Lula vai fazer? O Lula não entende de porra nenhuma, caralho. O Lula entende de comer cabrita no Nordeste. É isso que o Lula entende. E de tomar cachaça no jatos. É isso. A Ucrânia, né, é a mesma coisa. Você conseguiu sua liberdade em 91, sem entregou suas armas nucleares. Em 94, porque a Rússia falou que era delas. Falou que era dela. E até poderia ser mesmo, porque a Ucrânia estava anexada à União Soviética. Mas você aí que está me assistindo, você entregaria? Eu, se fosse presidente da Ucrânia, mas não entregaria nunca. E já avisava, não invade, hein? Se invadir, eu vou te bombardear todinho. Eu vou lançar uma ogiva no Kremlin. Eu vou destruir o coração da Rússia, que é Moscou. Vai tudo pra puta que pariu, hein? Não. O gestor que estava lá em 94, o presidente da Ucrânia, deu 1.600 ogivas nucleares de volta pra Rússia. Ô, meu amigo, me ajuda a te ajudar, porra. É como diz o Sandro Rocha lá no Tropa de Elite. Quem quer rir tem que fazer rir, porra. Puta que pariu, meu. Vamos usar a cabeça. Ficou que nem um cordeirinho aí, ó. 20 anos depois a gente tá assistindo aí, ó. Invasão. Aqui, ó. O presidente da Ucrânia aqui, ó. Minha mulher tá assistindo aqui, ó. Band News, Kiev, 6h47 da manhã. Ó. Não vamos entregar nossa liberdade. Armas devem ser distribuídas a veteranos do exército da Ucrânia. Agora que você vai distribuir armas aos veteranos, tem que se foda os veteranos. Você não vai dar conta de se por acaso o Putin invadir a Ucrânia, você pode colocar os veteranos e todas as forças armadas juntas lá, que você não vai dar conta de parar a invasão. Que são 44 milhões de ucranianos contra 144 milhões de russos. É matemática, gente. Isso aqui não é aula de sociologia e filosofia. Não é Sócrates, Platão, você não fica olhando pro sol e pensando na vida. É matemática, 1 mais 1 é 2. Você não tem força suficiente para combater contra seu inimigo. Então, o que a Ucrânia está vivendo hoje, né? E tudo isso porque foi sugerida a Ucrânia entrar na OTAN, né? Tudo que está acontecendo na Ucrânia hoje foi por causa disso, porque sugeriram a Ucrânia para a Ucrânia entrar para a OTAN, fazer parte da OTAN. Porque a OTAN tem mais de 30 países dentro dela, tá? Que fazem essa união na OTAN, que é o acordo do Tratado do Atlântico Norte. Tá?
E o Putin o Putin, né, usando o trocadilho, ficou puto porque ele fala numa entrevista, essa entrevista tá aí no Facebook, tá no YouTube, fiquem à vontade para procurar. Ele fala que a OTAN foi invadindo a Europa, invadindo que eu quero dizer assim, foi pegando países da Europa, né, e foi trazendo para a OTAN 5 vezes. A OTAN fez isso em 5 ondas. E foi trazendo forças da OTAN mais a leste da Rússia. Entendeu? E o Putin vê isso como um perigo à sua soberania. Por quê? Porque quando o país entra na OTAN, a OTAN pode colocar suas bases militares lá. Entendeu? E dessa vez o Putin ficou puto. Mas beleza, até aí um chefe de executivo fica puto, todos eles ficam putos um dia ou outro. Porque falar pra você, meu amigo, nós todos assistimos o Bolsonaro aqui e ser chefe de executivo é uma bosta. Entendeu? O cara entra lá, o cara fica 8 anos se ele conseguir se reeleger, ele sai mais velho do que quando ele entrou. E 8 anos depois, parece que ele ficou lá 40. Né? Porque isso entra na mente do cara. Então isso acaba com o psicológico, com o físico do cara, é muita responsabilidade. Tá? Na Rússia nem tanto, porque na Rússia quem manda na Rússia mesmo é o Putin. Tá? O Putin está governando a Rússia há mais de 20 anos. Tá? Se você juntar os 8 anos do Fernando Henrique e os 8 anos do Lula, ele ganha de tempo governando a Rússia, o Putin. O Putin é praticamente um ditador na Rússia. Ele manda, desmanda e acabou. Tanto que quando ele falou para o Congresso dele na Rússia que ele ia bombardear a Ucrânia, o Congresso aprovou. O Congresso aprovou a ideia. Se o povo russo não concorda, foda-se o povo russo. Tá? O Congresso aprovou, porque ele manda no Congresso, ele manda no país inteiro. Tá? Mas até aí, como eu falei, ele fica puto, foda-se. A Ucrânia deveria ter uma nação armada. Uma nação. Deveria ter 44 milhões de habitantes, todo mundo armado até os dentes. Com ogiva nuclear, míssil transatlântico, caralho. Entendeu? Teve mais de 20 anos para se preparar, porra. Parece que pede, por favor, Putin, me come. Eu tô com uma saudade de uma pica russa, uma pica soviética. Aí sabe o que os países estão fazendo? Os outros países, né? Para encerrar o vídeo, que tá dando quase 40 minutos. Para encerrar o vídeo, sabe o que os outros países estão fazendo? Sanções políticas. Sanções. Sabe que sanção serve? Vou falar para você que sanção serve. Pra porra nenhuma. Pra nada. Vou dar o maior exemplo disso. Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos colocou uma sanção em Cuba há muito tempo. Há mais de 30 anos. Que a Cuba só pode fazer negócios com os Estados Unidos se Cuba pagar na hora. Sabe, como se fosse um pagamento no débito? Na hora ali. Tá? Cuba pode fazer acordos comerciais com qualquer outro país que não tenha sanção com eles. Mas com os Estados Unidos da América tem que pagar na hora, senão não faz acordo. Tá? Mesmo os Estados Unidos colocando essas sanções econômicas em Cuba, Cuba continua sendo um país totalitário, socialista, comunista. Ou seja, adiantou alguma porra as sanções? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. Não adianta porra, né? Sanção, não adianta. Mas, meu amigo, põe uma coisa na sua cabeça. Para ditador, ele pega a sua sanção e limpa o rabo e joga fora. É isso que ele faz, mais nada. O cara tá cagando pra você. Cagando. Porque, como eu expliquei no vídeo sobre o globalismo, hoje ficou muito mais difícil ter guerras mundiais. Por quê? Porque você tem outros interesses. Entendeu? O Putin tá lá bombardeando a Ucrânia, tá? Realmente bombardeando a Ucrânia, mas se você for prestar atenção na economia,
Você pode perceber que a bolsa, quando eu falo a bolsa, é a bolsa de valores, tá? A bolsa de valores da Rússia caiu, o da Ucrânia caiu, o da Alemanha caiu, vem caindo um bloco econômico inteirinho, que nem dominó. Por quê? Simples. Porque para você fazer uma guerra, guerra custa dinheiro, custa recursos. Entendeu? Você vai precisar de arma de fogo, você vai precisar de armas de fogo, você vai precisar de homens, né, de material humano. Então esse povo vai ter que comer, vai ter que ter roupa, vai ter que ter água potável, vai usar engenhos mecânicos ou veículos com motores, precisa de combustível, vai usar petróleo, entendeu? Vai usar mais energia. Tudo isso custa dinheiro do erário público, do povo. Entendeu? Então, esse princípio de guerra afeta muito a economia, que é ali representada pela Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa de Valores são as empresas que estão ali. São as empresas que abriram seu capital, né? E repartiram parte delas, né? Partiu parte, né? Que é uma empresa privada, ela tem seu capital 100% fechado. Aí ela escolhe abrir algumas partes dela e vender na Bolsa de Valores. E as pessoas vão lá e compram e vendem ações. Isso acontece todo dia. É assim que funciona uma Bolsa de Valores, tá? Então, quando a Bolsa de Valores está negativa, o que isso está querendo dizer para o chefe do executivo que está lá? Que tem gente vendendo suas ações e se evadindo do país, indo embora. Ou seja, você está deixando o capital ir embora para outros países. Por isso que você percebe que nenhum outro país aliado da OTAN fala assim, ó, nós vamos invadir a Rússia. Vamos juntar aqui 10 países da OTAN, que se você juntar todos os países da OTAN, tá, dá a maior forças armadas do mundo. Tá bom? A Rússia não consegue combater. Tá? Não tem força numérica para isso. Tá? Só por que ninguém faz isso? Dinheiro, meu amigo. Interesse econômico, globalismo. Entendeu? A gente já não está mais em 1938. Como eu falei no meu vídeo de globalismo, até para fazer a porra de um lápis, você não faz na porra do seu próprio país. Porque a madeira vem daqui do Brasil, só que a tinta vem exportada da puta que pariu, o grafite vem da China. Então as economias dos países estão entrelaçadas um no outro, por causa desses acordos econômicos. Entendeu? Ou seja, o Putin, mesmo ele querendo invadir a Ucrânia, e eu não sei, novamente, eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas mesmo ele querendo invadir a Ucrânia, ele vai ter que tomar certos cuidados, porque ele não pode quebrar a economia dele. Entendeu? Eu acho meio difícil disso acontecer, da Rússia quebrar a economia, porque a Europa depende muito de gás natural e de petróleo da Rússia. Por quê? Porque faz um frio desgraçado naquela bosta daquele velho continente, entendeu? No inverno, e as pessoas precisam de combustíveis para os carros, né? E de gás natural para se aquecer do inverno. Tá? Então eu acho que é só por isso que a Rússia não vai quebrar se ela invadir a Ucrânia. Nada vai acontecer de ruim com ela. Tá? Mas o que isso nos mostra nos dias de hoje? Tá? Não só da Ucrânia, mas para outros países. Porque o Brasil não passa por isso. Tá? Eu já falei em outros vídeos que o Brasil é independente energeticamente. O Brasil tem energia fóssil, que é o petróleo, tem energia solar, tem energia eólica, tem energia nuclear. Tá? O Brasil é um dos principais países em transformação de energia nuclear no mundo. É uma das potências e não tem arma nuclear. Olha a burrice do nosso país, hein? Nós não temos armas nucleares, mas nós conseguimos transformar a matéria-prima das armas nucleares, por exemplo, plutônio, a gente consegue enriquecer plutônio aqui no Brasil. Nós somos uma das potências no mundo sobre isso. Tá? Então o Brasil, energeticamente falando, o Brasil, meu amigo, ele vive sozinho, dele. Se o Bolsonaro amanhã, junto com o Congresso Nacional, falar assim, vamos abrir o mercado, vamos fazer as reformas administrativas e as reformas tributárias agora, já, vamos fazer esse Brasil aqui virar Singapura, um dos países mais livres economicamente do mundo, tá? Por isso que eu dei exemplo de Singapura. Tá? Em 5 anos, esse país aqui, o Brasil, explode. Ele faz assim, ó. O Brasil não depende de ninguém para nada. O Brasil tem a maior fonte de água potável do mundo.
O agronegócio brasileiro sustenta num único ano 5 Brasis. 5. A produção de um único ano do agronegócio brasileiro sustenta 5 Brasis. Sustenta 1 bilhão de brasileiros. E o Brasil só tem 211 milhões de habitantes. Então aqui tem água, aqui tem alimento. Bom, Força Bélica, que é armas de fogo, não precisa nem falar nada, né? A Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas de minério do mundo. Aqui, o que não falta é minério, tá? O que não falta aqui é metal. O Brasil sobra, o Brasil exporta minério para o mundo. Tá bom? O Brasil é um país abençoado por Deus. A gente não precisa de ninguém para nada. A única coisa que a gente precisa um pouquinho é da parte tecnológica. Por quê? Porque o Brasil não investe. Né? O Brasil ainda tem essa cabeça de ser exportador de commodity, que vem desde o começo da República. Desde 1889, lá com o começo da República. Tá? Então o Brasil não vai... Se o mundo acabar, o Brasil está tranquilo. Tá? Agora a Europa se fudeu todinha. Depende muito do Brasil, da Rússia. Entendeu? Porque quando chega lá o outono e inverno, que começa a nevar e não para, no velho continente, você não consegue produzir nada, né? Você não consegue plantar um grão de porra nenhuma que morre, por causa da porra do inverno, por causa da porra da neve, né? Você não consegue manter sua casa aquecida, porque tá fazendo menos 30, então você precisa de gás natural, né? Não só de gás natural, como você também precisa de energia elétrica. Em alguns países usam carvão, outros países usam energia nuclear, tá? Outros usam gás natural. Ou seja, eles não são independentes entre si. Eles não são independentes, eles dependem muito dos outros. Um exemplo clássico que eu vou dar, para fechar o vídeo, tá? É a Inglaterra. A Inglaterra, esses tempos, minha mulher estava contando para mim que estava sofrendo disso. Era de petróleo, amor, que estava sofrendo, né? Petróleo e gás, né? A Inglaterra, esses tempos, estava sofrendo de petróleo e gás. Tá? Por quê? Porque ela não produz, ela depende da produção dos outros. Aí, a Inglaterra, a gente sabe que é monarquista. Né? Tem a rainha lá, que é a Rainha Elizabeth, que não morre nunca. A mulher tem milhões de anos e vive. Né? Nada mata essa mulher, nem a pandemia. E tem o primeiro-ministro, que, se não me engano, hoje, atualmente, é o Boris Johnson. Não passou na cabeça deles que eles têm que ser energeticamente suficientes, independentes dos outros? Que você não pode depender de outros países na questão de energia? Porque se acontecer uma guerra, você vai tomar no seu rabo? E esse exemplo que eu dei da Inglaterra, acontece a mesma coisa na Ucrânia. Os governantes, os gestores, os chefes executivos, eles não pensam nessas coisas, cara. Aí quando acontece, sai todo mundo correndo desesperado. Puta merda, acabou petróleo e gás. Puta merda, estão invadindo meu país. Fudeu, filho, você vai fazer o quê? Nas pressas? Porra nenhuma de nada. Aí fica aqui essa ladainha aqui que eu tô lendo aqui na Band News. Não, nós vamos entregar armas para os nossos veteranos. Você já viu um veterano de guerra? Se o cara não tem um problema físico, ele tem um transtorno mental. O cara participou de guerra, mano. O cara viu explosão, gente morrendo, gente despedaçada. Cara, seria cômico se não fosse trágico. A Ucrânia tá de brincanagem. Brincanagem. Mais de 20 anos para se preparar, porra. Aí agora eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim pela minha liberdade. É legal, bonito pra caramba a sua história. A Polônia também lutou até o fim pela liberdade dela. E a Alemanha invadiu. Junto com a União Soviética. Mas não adianta você falar e não fazer porra nenhuma. Idiota. Tá? Então é só isso que eu queria falar, tá? Desculpa essa minha ferve na minha linguagem, tá? Que eu olho por esse tipo de coisa e eu acho um absurdo, tá? Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem no vídeo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para mais novos conteúdos, tá bom? Um bom dia a todos, tá? E até a próxima.